A gente começa o Jornal da Mix de hoje relembrando o passado. Pois é, gente, em 1947, o imigrante japonês, professor e jornalista Koichi Kishimoto, radicado no estado de São Paulo, lançou um livro em japonês que estava narrando as agruras vividas pelos imigrantes japoneses no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, um período muito difícil. Na guerra, o Brasil ficou ao lado dos aliados que lutaram contra o eixo e o Japão fazia parte. Ao viverem num país que considerava esses japoneses inimigos, esses imigrantes sofreram muita desconfiança, perseguição, preconceito, não só durante, mas também depois da guerra. 75 anos, passamos para frente e temos agora o livro Isolados em um Território em Guerra na América do Sul, sendo lançado em língua portuguesa. Pois é, o lançamento vai ser hoje nas livrarias Curitiba, aqui do Maringá Parque, e a neta e divulgadora da obra do Koichi Kishimoto, a professora aposentada da UEM, Miriam Marubayashi Hidalgo. Falei certinho o seu sobrenome, Miriam? Tá ao vivo aqui com a gente para contar um pouquinho. Primeiro de tudo, Miriam, como é que foi o processo para traduzir e conseguir publicar esse livro? O processo foi bastante demorado, né? Em 2002, nós começamos na verdade, nós despertamos para essa importância, porque o livro foi lançado lá no Japão, né? Pela província de onde meu avô veio, Niigata, e lá a justificativa era a relevância do conteúdo para que os japoneses soubessem do que os patrícios brasileiros passaram durante a guerra. Com isso, a família despertou para a relevância da obra, porque até aí era um assunto que ficava meio quietinho ali para a família, porque trouxe muito sofrimento para a família, porque meu avô foi preso, teve processo. Então, com esse start, em 2002, nós avaliamos a importância dessa narrativa de tornar público em português, né, para todos os imigrantes e também para nós todos brasileiros, para que soubéssemos como foi esse período da história aqui no nosso país. Mesmo porque a história do seu avô é a história de milhares de imigrantes japoneses que vieram para cá. A gente tem em Maringá uma colônia japonesa muito forte, muito unida, também ali em Londrina, né, no Paraná, principalmente aqui na nossa região. A gente tem essa presença muito forte e o que o seu avô viveu, muitas dessas pessoas também viveram e muitas famílias carregam, né, tudo isso com elas, carregaram por muito tempo. Então, isso de resgatar a história que o seu avô publicou, você está resgatando a história de milhares de pessoas, né? Isso, e assim, a gente comenta sobre a colônia japonesa, mas também a gente pode extrapolar para a colônia italiana e dos alemães, que foram os 3 países do eixo, né, que faziam parte do eixo, e então eram imigrantes japoneses, italianos e alemães que viviam aqui no Brasil, que era um país que os considerava inimigo. Né? Eram imigrantes mal vistos, né? Isso, sofreram exatamente. Toda essa perseguição. Perfeito. Também. Queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre a história do livro, o que traz ali o conteúdo do livro e como é que ele está interligado com a sua própria história também. Bom, o livro se refere, então, a fatos históricos da Segunda Guerra e também ao cotidiano dos imigrantes japoneses, escrito sob o ponto de vista de um imigrante, né? Não é uma narrativa de terceiros. Ele escreve realmente em primeira pessoa porque ele vivenciou todo aquele período vivendo nesse país, então, que os considerava inimigos, né? Também, com isso, ele faz um retrato da repressão sofrida pelos imigrantes, de modo geral do eixo, como eu te disse, e conta também os dias que ele passou na prisão, considerando que ele foi preso 2 vezes, pelo menos 2 vezes. Uma durante a guerra, porque ele participava de um culto em japonês, quando era proibido reunir-se mais que 2 pessoas e era proibido falar o idioma. E uma segunda vez que ele foi preso justamente por causa da publicação desse livro, que foi considerado na época antipatriótico. Então, na versão, que é a tradução da 3ª edição, ele faz um adendo, além do livro,
dos 10 anos de luta que ele teve para provar a inocência e para manter o título de naturalização brasileira e para evitar a extradição. Então, nós escolhemos, a família escolheu traduzir a terceira edição com esse adendo dessa segunda prisão também, né? A gente está falando de um período da história que parece tão distante, mas é tão recente. E saber que tanta gente viveu o que o seu avô viveu, essas perseguições, de não poder praticar a própria religião, de não poder retratar em uma obra aquilo que ele tinha vivido. E que bom que ele desafiou o sistema e retratou tudo isso para a gente ter esse registro em mãos hoje, né, Miriam? Exatamente. E, assim, sobre o processo de escrita, né, que você está comentando, ele foi, então, escrito uma parte durante a guerra e após, né, na Segunda Guerra e após, e ele escrevia no seu ambiente de trabalho, na sua casa, mas também na prisão. E eu destaco que esses manuscritos, eles só puderam ser mantidos por uma ação direta, né, da minha avó, em alguns episódios, porque durante a guerra, por exemplo, havia batidas nas casas dos imigrantes procurando livros, procurando escritos em japonês. E esses manuscritos eram em japonês. Então, a minha avó, para proteger, em algumas ocasiões, ela escondeu sob o vestido, outras vezes tinha um filho acamado e ela colocou embaixo do cobertor. E também, quando ele estava preso, ele escrevia ali na prisão e ela encontrava um meio de trazê-los para fora da prisão e guardar em mais segurança em casa. Também, então, assim, né? Ela teve um papel fundamental para que esses manuscritos existissem e pudessem depois ser traduzidos em livro e na terceira edição. Importantíssimo. E agora em português, né? Legal demais. O papel da sua avó também nisso tudo, a história da sua família sendo retratada, mas a história de tanta gente sendo contada ao mesmo tempo. É uma obra que, com certeza, toda a colônia japonesa vai se interessar, mas também, como você bem colocou, os imigrantes italianos, os imigrantes alemães, todos aqueles que se interessam por relembrar a nossa história, e a gente realmente tem que relembrar para que não cometamos os mesmos erros no futuro, no presente e no futuro, né? Então, relembrando tudo que aconteceu pela perspectiva do seu avô que viveu tudo isso, as chances da gente repetir esses erros, eles vão diminuindo. Quanto mais a gente tem essas histórias sendo contadas, o intuito é principalmente esse, né, Miriam? Isso, por isso mesmo que eu convido a leitura, né? Todos os que apreciam boas histórias, porque são narrativas curtas, os capítulos são curtinhos, gostosos de ler. E também eu convido a leitura todos aqueles que queiram mais elementos, né, para que entender melhor, como você bem disse, esses episódios da Segunda Guerra na história do Brasil. O Brasil que não foi o protagonista como aliados, assim, os grandes países que a gente vê tantos filmes, tantas narrativas, mas ele não foi protagonista, mas ele sofreu seriamente as consequências e deixaram marcas nas pessoas, né? Sejam imigrantes, sejam familiares, sejam brasileiros. Então, é um livro que não só os imigrantes, mas a população em geral pode se beneficiar muito tomando conhecimento desses fatos, né? Então, convite a todos para que leiam essa obra, que é muito interessante. E vamos reforçar, hoje tem lançamento, então. Conta pra gente como é que vai funcionar, convida todo mundo. Então, o lançamento será hoje, hoje quinta-feira, dia 2, nas livrarias Curitiba, aqui do Maringá Shopping, em Maringá. E convido a todos os ouvintes para que lá estejam, né, para participar conosco desse lançamento. E o livro, ele está à disposição para venda em todas as filiais das livrarias Curitiba, de Maringá e também de Londrina. E também para os ouvintes mais distantes, né, que não estejam aqui na cidade de Maringá, e também está à venda online nos sites da Ateliê Editorial, da Amazon, da Magazines Luiza,
várias livrarias, enfim. Basta você começar a digitar no Google, isolados em um território em guerra na América do Sul, nem precisa digitar completo, você começando a digitar já vai aparecer várias opções de venda para online, né? É isso, muito bom. Se você se interessou, então, reforçando, o nome da obra é Isolados em um Território em Guerra, na América do Sul. E a Miriam Marubayashi, que é neta do autor e trabalhou incansavelmente aí na tradução e publicação dessa obra em português, falou ao vivo aqui com a gente no Jornal da Mix. Tenho certeza que o lançamento vai ser um sucesso e que essa obra vai despertar o interesse de muita gente. É a nossa história sendo relembrada. Obrigada pela sua participação, Miriam. Obrigada e destaco o esforço de toda a família, não só meu, por favor. É isso aí, família inteira empenhada. Isso, toda a família Kishimoto. Obrigada pela sua participação e sucesso aí com o livro. Obrigada. Jornal